Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Diálogo em Ecologia com o tema Pesquisa rumo ao acesso universal, uma nova iniciativa do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou Ivo Bucaresc, sou economista, fui o secretário executivo da CEMED, o Conselho de Regulação Econômica do Mercado de Medicamentos, que, para quem não sabe, é quem controla e define os preços máximos de medicamentos no Brasil. Fui também diretor da Anvisa entre 2013 e 2016. Hoje em dia sou consultor na área de regulação sanitária e economia da saúde, e hoje eu vou moderar essa edição especial do terceiro Diálogos em Oncologia. Para consolidar as discussões, o terceiro debate incluirá uma linha do tempo com os tratamentos inovadores dos últimos 20 anos e as perspectivas para os próximos 10 anos. Em cada debate será feito um documento consolidando as informações e discussões trazidas em cada encontro. Após o debate, os destaques serão compartilhados nas redes sociais da Abrale e do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Para se juntarem a mim, chamo nossos especialistas ao palco. Dr. Romilson de Almeida Valotão, mestre em Direito da Regulação e em Direito de Estado e da Regulação, ambos pela Fundação Getúlio Vargas, e o atual secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED. O Dr. Antônio Brito Filho, formado em jornalismo e direito, chefiou a redação de diversos veículos de comunicação do Rio Grande do Sul e na Rede Globo, onde trabalhou como repórter e comentarista político. Para aqueles que são mais velhos, lembrem, foi o secretário de imprensa e o porta-voz da Presidência da República com Tancredo Neves, e político que, entre outras coisas, exerceu mandatos como deputado federal constituinte, foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara de Deputados, ministro da Previdência Social e governador do Estado do Rio Grande do Sul. No setor privado, presidiu a Azaleia Calçados, foi o diretor institucional da Claro, foi o diretor executivo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma, e hoje é diretor da Associação Nacional dos Hospitais Privados, a ANAP. Conosco também o Dr. Fernando Rezende Francisco, professor e coordenador do módulo do curso de especialização em pesquisa clínica e Medical Affairs na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a Abrarco. Conosco também o médico e oncologista clínico e doutor em Ciências e Pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi o coordenador, Dr. Sandro Martins, que foi o coordenador de atenção especializada do Ministério da Saúde e membro da Conitec do Ministério da Saúde. Atualmente é consultor em oncologia do Hospital Universitário de Brasília e da Rede Dó. E finalmente conosco também o Dr. Paulo Rolf, professor de oncologia na USP, atual presidente do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e, na minha época como diretor da Anvisa, era também o presidente do Conselho Científico da Anvisa, Dr. Paulo Rolf. Temos também, em participação virtual conosco diretamente de Portugal, o Dr. João Carapinha, que é doutor em Direito e Políticas Públicas, diretor da Ciência e professor de farmácia da Northern University em Boston, Massachusetts. Conosco o Dr. João Carapinha aí. Olá, bom dia, Ivo. Bom dia, prazer em tê-lo de novo conosco, Dr. Carapinha. Prazer eu. Bom, eu vou chamar a apresentação de cada um dos convidados, vai ser uma pergunta para cada uma. Nós vamos iniciar primeiramente com o Dr. João Carapinha, que vai ter 15 minutos de fala. Após a fala dele, nós vamos dar início às discussões, né, e quero lembrar vocês de que estamos aqui no WT Center, Event Center, e você está acompanhando à distância. Você pode enviar a pergunta aos nossos convidados, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no telão, acessar o link da tela do seu computador e celular e pronto. Né? Vamos dar início às discussões. Doutor Carapinha, o senhor tem 15 minutos para a sua fala. Obrigado. Muito obrigado, Ivo. Muito obrigado outra vez pela TJCC, pelo convite para estar convosco hoje. Eu estou atualmente hoje em Andorra, entre a Espanha e a França, e é novamente um grande prazer de apresentar um tema, acesso a novas tecnologias da saúde, uma perspectiva de Europa.
Eu tenho vários slides que vou apresentar agora, mas gostaria de convidar todos os participantes que estão presentes hoje no Congresso de TJCC para conectar-se através do slido.com e utilizando este número aqui, 2698381, ou alternativamente utilizando, só estou a ver o screen share, parece que não está a funcionar, só um momento. Só peço desculpa, só vou mudar o screen share. Ok, para conectar no slido.com, utilizando o QR Code que está disponível aqui. A primeira pergunta que gostaria de fazer era sobre quais organizações é que estão representadas hoje na TJCC. Se não importam fazer para registrar no slido.com utilizando o QR Code. Se não é possível agora, é possível depois no segundo slide. Para juntar, vamos continuar no segundo. Primeiro vou falar sobre as organizações de sistema de saúde na Europa. O mapa que estou a apresentar aqui mostra vários sistemas de saúde na Europa. Primeiro, alguns países da Europa Ocidental, como a Áustria, a Bélgica, a França e a Alemanha, têm um sistema seguro social de saúde. Isto é, sistemas Bismarck, mas fornecem proteção social. Na década de 1990, por exemplo, o Seguro Social de Saúde também foi introduzido em vários países de Europa Central e também Oriental. O Seguro Social de Saúde é um sistema financiado de cuidados da saúde, financiado através de contribuições de seguro feitas por empregadores, empregados e subsídios estatais. Muitos países que usam a abordagem Seguro Social de Saúde têm esquemas obrigatórios para pessoas empregadas e uma obrigação de seguro. O Seguro Social de Saúde é fornecido por meio de diferentes seguradores de saúde, como instituições de seguro de saúde e fundos da doença. Em alguns países, os pacientes têm opções de selecionar um plano de saúde, como na Alemanha, enquanto em outros países os pacientes são atribuídos a um plano de saúde específica, com base, por exemplo, em sua ocupação, como na Polónia. Estes sistemas aqui da NHS, ou isto é, Seguro de Saúde Nacional, como a SUS em Brasil, são financiados através da tributação geral, central ou regional, geralmente abrangendo todos os residentes. O escopo dos serviços apresentados é idêntico para cada pessoa coberta e os serviços são frequentemente oferecidos por institutos públicos. Além do Reino Unido, por exemplo, alguns países mediterrâneos, como a Itália, a Espanha e Portugal, e alguns países nórdicos, incluindo a Dinamarca e também a Suécia, operam um sistema de saúde baseado como, por exemplo, como na SUS no Brasil. Dos 47 países no mapa, mais ou menos 27 países têm um sistema de saúde que principalmente depende de contribuições de empregadores e de empregados. Isto é um seguro social de saúde. Alguns países apresentam características de ambos. Isto é uma mistura dos dois sistemas.
Em termos dos preços de referência externa na Europa, o referenciamento externo de preços é uma política de preços geralmente aplicada nos países da Europa. Esta política de preços diz respeito ao preço do mesmo medicamento entre outros países. A prática varia de país para país em relação a vários aspectos. Primeiro é a metodologia para derivar o preço de referência. Segundo é os países de referência considerados. O escopo dos medicamentos cobertos, por exemplo, medicamentos de origem patente, medicamentos sujeitos à receita médica, novos medicamentos inovadores e também medicamentos utilizados só no setor ambulatório. O tipo de preço considerado para cálculos, também a frequência das revisões de preços em intervalos regulares ou irregulares, as fontes de dados de informação sobre preços considerados e também as abordagens como lidar com a falta de informação. Queria fazer uma pergunta breve para os participantes que já tiveram uma oportunidade de conectar aqui no slido.com. Em menos de 7 palavras, qual é o maior desafio no acesso a medicamentos inovadores no Brasil? Se não importam a responder, se faz favor. Muito obrigado. Alto custo. Preço. Acesso à prescrição. ATS. Preço, a burocracia, desinformação, desafio ao acesso, jornada. Vou deixar esta pergunta aberta mais uns poucos segundos. Mercado, distribuição, restrições a serviços particulares. Ok, fantástico, muito obrigado. Avaliação da Conectec, está bem, isso é bastante importante também. Muito obrigado pelas suas respostas. Em termos de copagamentos de medicamentos ambulatórios na Europa, quero falar sobre este tema um bocadinho mais, mas antes disso queria falar sobre dois temas. O primeiro é preço baseado em custo, que é uma política bem discutida entre vários países. A precificação baseada em custo costumava ser uma importante política de precificação na Europa, mas mais países estão a descontinuar essa política. Enquanto há 2 décadas, alguns países, por exemplo, a França, Grécia, a Espanha, a Eslováquia e a Turquia, usam custo para produzir nas suas decisões de preços. Nenhum deles agora usam a política de preços baseados no custo da produção. Há ainda autoridades na Europa que utilizam os preços e consideram os dados sobre o custo da produção do medicamento e outros custos como informações adicionais para as negociações de preços. O único país aqui é a Espanha. O outro tema é preços baseados no valor de medicamentos inovadores. Embora geralmente utilizado na Europa, não há uma definição clara para preço baseado em valor. Entre os países pesquisados e incluído neste mapa, a Suécia é o único país com um sistema de preço baseado em valor completo. Em vários outros países, avaliações da tecnologia em saúde e instrumentos farmacoeconômicos, por exemplo, análise de custo-efetividade, são usados principalmente para apoiar decisões de reembolso de novos medicamentos. Os copagamentos para medicamentos ambulatórios são de 3 tipos diferentes. Uma cobrança, isto é uma percentagem da taxa de prescrição de medicamentos. Isto é uma forma mais utilizada e o copagamento percentual aplicado em 30 países e depois outro é uma franquia.
está em vigor em 9 países: Dinamarca, Finlândia, Islândia, Holanda, Noruega, Suécia e também a Suíça. A segunda pergunta é: o preço dos medicamentos inovadores deve ser baseado em quê? Deve ser baseado no seu valor ou no custo da produção? Ok, 85 de respostas em custo da produção, 11 no seu valor. Há mais respostas, se faz favor. Ok, 92% das respostas, 13 respostas apoiem o objetivo de os preços de medicamentos devem ser baseados no custo da produção. Portanto, neste caso, parece-me que há um alinhamento entre os espanhóis e também dos brasileiros. Portanto, se estão à procura de exemplos na implementação desta política, a Espanha seria um exemplo bastante importante para utilizar no vosso trabalho. Muito obrigado. O seguinte slide é sobre o tipo de, em inglês, isto é o Managed Entry Agreements. Isto é aplicar acordos de entrada gerenciada. E em vários países aplica-se o Managed Entry Agreements para novos medicamentos de alto preço. A partir de 2018, a maioria dos países no mapa, isto é, 33 dos 45 países, usam esses acordos. Alguns países, principalmente na Europa Oriental e também na Ásia Central, que têm regulamentação de preços e reembolsos para uma gama muito limitada de medicamentos. Alguns países, como a Hungria, Polónia e Espanha, geram várias centenas de Managed Entry Agreements, ou acordos de entrada gerenciada, enquanto o número de Managed Entry Agreements é inferior noutros. Por exemplo, menos de 100 em Bulgária e na Roménia. As diferenças no número de Managed Entry Agreements entre países devem-se ao facto de que os requisitos legais para implementar o Managed Entry Agreement foram introduzidos em diferentes momentos, mas a maioria de países na Europa atualmente utilizam os acordos de entrada de medicamentos inovadores. E existe uma taxonomia da contratação inovadora que possivelmente podia ser utilizado em Brasil hoje. Managed Entry Agreements, o termo em inglês, são normalmente distinguidos em duas categorias. Primeiro é esquemas com base financeira, por exemplo, em base de descontos, preço ou limite de utilização ou acordos preço-volume. O segundo esquema é baseado em resultados clínicos, por exemplo, garantias de resultado, ou seja, um acordo em que o fabricante oferece descontos, reembolsos ou ajustes de preço se o produto não atinge a meta de resultado acordada. Este também é cobertura com desenvolvimento de evidências, ou seja, o reembolso onde dados adicionais são necessários no contexto. E a última pergunta e o último slide que eu queria fazer é o seguinte: qual das seguintes soluções melhorar o acesso a tratamentos inovadores de câncer no Brasil?
Okay. 14 respostas, preços mais baixos para tratamentos inovadores de câncer. 38, 35, maiores orçamentos da saúde pública. Ok, 23 respostas, muito obrigada. Aqui a maioria é 36%. Preços mais baixos para tratamentos inovadores de câncer. Isto é uma mensagem diretamente aos fabricantes dos tratamentos novos. E depois uma mensagem muito direta, 31%, que os orçamentos no sistema de saúde, agora há um balanço, 33%. Ok, isto é bastante interessante. Portanto, a mensagem aqui mais importante é que há muito trabalho a fazer no futuro para aumentar os orçamentos no Sistema Único de Saúde, setor público e setor privado também, e também para abaixar os preços dos tratamentos de inovadores de câncer no Brasil. Com isto, queria concluir. Muito obrigado novamente ao TJCC para o convite, para estar com vocês hoje. O meu objetivo foi simplesmente para apresentar em termos muito gerais estes temas. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Carapinha. Vamos dar início agora à nossa fase de perguntas. Vamos começar com a primeira pergunta para o próprio doutor João Carapinha aqui. João, frente às diversas dificuldades no acesso, qual a importância de uma agência reguladora e os principais desafios na cadeia produtiva de saúde? O papel de uma agência reguladora depende totalmente das decisões tomadas pela população num país e quer comparar, por exemplo, os Estados Unidos, onde não existe uma agência reguladora com foco nos preços e no reembolso de medicamentos. É um sistema completamente descentralizado. Isto é, através do Veterans Administration, o Medicare e Medicaid, e depois há planos de saúde que têm responsabilidade para pacientes que têm cobertura. Isso é um sistema completamente descentralizado, onde decisões que afetam os preços, reembolso, acesso a medicamentos, não são feitos através de uma agência pública. Mas o sistema funciona. Tem faltas e precisa de melhorar no futuro, mas funciona. Outra ideia, ou outro contraposto, é que na Europa há agências centrais que tomam a responsabilidade totalmente, 100%, na compra e na determinação dos preços e reembolsos de medicamentos novos. Também sabemos que há faltas e problemas nos dois sistemas. Na minha opinião, a resposta mais direta e mais correta aqui é que, no contexto do Brasil, precisamos de estudar os dois sistemas centralizados, sistemas descentralizados, para saber se há aspectos, elementos desses sistemas que podem ser implementados no Brasil. O problema é que não podemos simplesmente utilizar sistemas dos outros ou estruturas reguladoras de outros países e facilmente implementar no Brasil. Não há uma resposta muito fácil à sua pergunta, Ivo, mas obrigado. Obrigado, João. Vamos para a próxima pergunta. Dr. Romilson, muito é debatido em relação à geração de valor em saúde, sobretudo como métrica de impacto e avaliação de resultados. A diferença entre preço e valor em saúde muitas vezes não fica claro para os usuários pacientes. Como podemos explicar essa diferenciação? E ainda, o que significa valor para o paciente, para o médico e para os pagadores privados e para o governo? Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estou muito feliz em estar aqui hoje. O movimento Todos Juntos pelo Câncer é um movimento muito importante, é um movimento da sociedade civil, de solidariedade. Então, quando recebi o convite há 1 mês e meio atrás, eu separei um dia na minha agenda para estar aqui, porque achei que precisava dar alguma contribuição
a esse grupo de pessoas que estão juntos, são 200 instituições juntas, procurando ajudar os pacientes oncológicos no Brasil. A pergunta que me foi passada pelo Dr. Ivo, que é meu antecessor na CEMED, sabe exatamente como funciona a Câmara de Regulação, como funciona a Anvisa, conhece tudo, né? É desafiadora. A pergunta trata inicialmente do tema da precificação de medicamentos e depois da questão da atribuição de valor àquele mesmo medicamento. Então, a gente vai fazer um recorte e falar dos medicamentos inovadores oncológicos. A primeira parte, a gente tem condições de analisar com alguma tranquilidade, que é a questão da precificação. A segunda parte, a gente já vai ter atribuição de valor, a gente já vai ter um problema de natureza filosófica e até ontológica para a gente tratar aqui hoje. Sobre a precificação, inicialmente eu gostaria de fazer uma digressão sobre as fases, né, em que um medicamento ele começa na pesquisa, no desenvolvimento de P&D dentro de uma empresa farmacêutica, as estratégias de P&D que aquela empresa tem, a fase de estudos clínicos, chegando até os estudos clínicos de fase 3. Posteriormente vem a fase do registro, em que a empresa farmacêutica solicita o registro à Anvisa, aos setores específicos da Anvisa. Obtido aquele registro, onde é avaliada a segurança e eficácia do medicamento e a avaliação da não inferioridade em relação aos medicamentos que já existem no mercado, passa-se a fase da precificação. É feito um documento informativo de preço, que é o pedido de preço, que é encaminhado à CEMED. Vou me deter um pouco mais sobre a CEMED. E após definido esse preço, vai para a fase de incorporação no SUS e a fase de análise da ANS de inclusão no rol de medicamentos em relação ao fornecimento dos planos de saúde. Então, a fase de incorporação cabe ao Ministério da Saúde, é a Conitec que faz essa incorporação. A questão da ANSS, eu vou me furtar a tratar, porque eu acho que é uma questão muito complexa depois da decisão do STJ, então é melhor que alguém da área fale sobre essa situação. Mas até a Conitec, até a incorporação do medicamento, a gente pode conversar. Então, agora, voltando um pouquinho, a competência da CEMED, portanto, não é de incorporar o medicamento e nem de dar o preço de incorporação ao SUS. Isso é feito pela Conitec. O que a CEMED faz? O que é a CEMED e o que ela faz, né? A CEMED é um conselho interministerial formado pelo Ministério da Saúde, que o preside, pela Casa Civil, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministério da Economia. A Anvisa faz o papel de secretaria executiva, que é o órgão técnico, o órgão de assessoramento técnico da CEMED. Então, via de regra, as precificações, elas saem pela CEMED, numa decisão de primeira instância, que cabe recurso ao CTE, que é o Comitê Técnico Executivo da CEMED. Essa é a regra. Então, um medicamento inovador oncológico, passando por esse ITER, né? Começando pelo desenvolvimento, pelos estudos clínicos de fase 3 e após o registro, da entrada num DIP, um documento informativo de preço, diretamente na Secretaria Executiva. Como a gente precifica esse medicamento inovador oncológico? Então, a gente tem a resolução número 2 de 2004 da CEMED, que estabelece a forma de precificação no Brasil dos medicamentos. Lá a gente tem 6 categorias, as 2 primeiras categorias, 1 e 2, tratam de produtos novos, que seriam medicamentos novos ou inovadores, e a categoria 3, 4, 5 e 6 tratam de produtos que não seriam novos. Seriam novas apresentações, novas concentrações, novas formas farmacêuticas. A categoria 6 trata especificamente dos genéricos. Então, a gente tem
eu diria que essas 6 categorias, que seriam os nossos soldados no front, elas servem para as batalhas do dia a dia. Normalmente, um medicamento inovador, seja oncológico ou para outra destinação terapêutica, ele vai ser incluído na categoria 1 ou 2. Meu tempo acabou, doutor Ivo? Mas você pode ainda... O mais tempo um é minutinho. pequeno, né? Acho que eu fui um pouquinho prolixo, né? Então, assim, deixa eu encurtar aqui. Eu agradeço a extensão do tempo, doutor Ivo. Bem, senhores, então, em relação ao preço, a gente tem a resolução número 2 da CEMED, e o preço é estabelecido num medicamento inovador oncológico, ou ele é enquadrado na categoria 1, ou se é uma terapia avançada, a gente não consegue enquadrar na categoria 1, a gente utiliza um soldado da reserva, que é o caso omisso. O caso omisso é aquela situação, aquele medicamento que não se enquadra em nenhuma das 6 categorias. E isso é levado ao CTE, o Comitê Técnico Executivo, onde é construído dentro do colegiado a metodologia, o racional, que vai estabelecer a precificação daquele medicamento. Isso ocorre hoje, por exemplo, com medicamentos de terapia gênica, medicamentos de terapia celular, CAR-T-cell, medicamentos de terapia avançada de tecidos. Então, todos esses medicamentos eles vão para o caso omisso. Por quê? Porque a norma de 2004 não previa medicamentos como de terapia gênica, onde você tem um vetor, tem um adenovírus que conserta o DNA de alguém. Então, hoje eles são precificados nessa linha. Em relação ao valor que esses medicamentos têm, como eu falei, é um problema filosófico. Para o paciente é tudo, é a vida dele, que vale mais do que qualquer valor financeiro. Para os pagadores, para o Estado brasileiro principalmente, é um valor financeiro. E como o Brasil, a administração pública está regida pelo princípio da legalidade, os órgãos de controle cobram isso. Então, ele tem um valor financeiro que a gente tem que avaliar nisso aí. Bem, para os pagadores privados, é a mesma linha. Eles têm um custo que eles têm que levar em conta. Ainda que eles tenham um interesse filantrópico, não, vamos tentar fazer o melhor. Mas eles têm um custo que eles têm que arcar. Então, essa é a questão do valor do medicamento. A gente não consegue estabelecer ele de uma forma filosófica linear. Para o paciente é tudo, é a vida. Agora, para o hospital, para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde, ele tem um custo. E precisa entrar dentro do orçamento que eles têm. Então, eu acho que essa é a pedra de toque. É aí que a gente precisa ver. Seria por acordos de compartilhamento de risco, seria pela criação de fundos para inovação. Mas a gente precisa buscar esse equacionamento. Doutor Ivo, obrigado pela extensão do tempo, viu? Obrigado a você, Robson. Antes de passar para você, Paulo, só para ajudar o nosso público a entender um pouco, até porque a ideia desse debate é dar um pouco a linha do tempo e como funciona o sistema, mapear um pouco para vocês. O sistema atual que nós temos, a Anvisa, a ANS, tudo foram criados no final da década de 90, a agência reguladora. Posteriormente, nós criamos a CEMED e, um pouco mais de uma década atrás, a Conitec. E só para vocês entenderem, hoje um medicamento novo, quando entra no Brasil, vai passar primeiro pela Anvisa, que vai avaliar a eficácia e a segurança e dar o registro do produto. Assim que for registrado, a CEMED analisa o preço e define qual é o preço máximo de comercialização desse produto no país. E a partir daí, a Conitec para o SUS e a CoSaúde, a ANS, para o sistema privado, analisam a incorporação ou não desse medicamento para reembolso, além de, obviamente, as pessoas poderem, se quiserem e puderem, né, comprarem do próprio bolso o processo. Então, é assim que funciona o processo de entrada de um medicamento no país, que difere um pouco do processo como é em outros países. Em alguns lugares, as análises são feitas todas em conjuntos pela mesma agência. Doutor Paulo Wolff pediu para fazer um comentário, por favor. Paulo. Eu vou tentar ser breve, mas estão me ouvindo? Sim. Eu acho muito importante a gente contextualizar um pouquinho essa questão. Primeiro, eu queria saudar a todos que estão nos assistindo aqui, meus colegas da mesa também, e dizer que eu tive a ideia de fazer essa contextualização baseado um pouco nas respostas que eu vi aí para a pergunta do João Carapinha.
partindo do pressuposto que custo é o que a gente paga, valor é o que a gente recebe, claramente há uma distorção hoje no mercado de produtos oncológicos mundiais. Aí voltando, já como o doutor Ivo estava colocando, na questão histórica, nós somos um pouco vítimas de um contexto histórico que vem do final do século passado. Nós tivemos a incorporação de novas medicações orais no tratamento de diversas doenças, começando nos anos 90. E o governo americano hoje compra metade dos produtos oncológicos utilizados nos Estados Unidos via Medicare. E os Estados Unidos compram metade dos produtos oncológicos do mundo. Então, o governo americano compra 25% dos produtos oncológicos vendidos no mundo. Tem um peso gigantesco. Havia esta mudança que continua acontecendo para medicações orais e uma demanda do público de ter acesso a essa medicação via Medicare. O Congresso americano, respondendo a esse pleito da população, alterou a lei do Medicare e incluiu medicação oral oncológica na sua cobertura. O legislador americano, na época, o presidente era o George Bush, o Congresso era republicano, preocupado com este peso do governo americano na compra do medicamento, introduziu nesta lei um ponto que proíbe o governo americano, via Medicare, de pedir desconto. Ele é obrigado a aceitar o custo oferecido da medicação. Por quê? A preocupação era o contrário, era do governo americano, com seu peso enorme, esmagar a concorrência. Só que o que nós vimos neste século foi um aumento crescente do preço oferecido destes produtos, nem sempre correspondendo ao valor que você recebe. O custo hoje é quase uniforme. A gente já consegue imaginar quanto uma medicação terá de custo oferecido no mercado internacional. E aí eu quero fazer um ponto. Na minha passagem, junto com o Dr. Ivo na Anvisa, eu tenho um grande orgulho da Anvisa. A Anvisa é uma grande instituição. E acho que a CEMED faz o possível e o impossível para tentar reduzir justamente o custo da medicação. Mas nós somos 4% do mercado mundial de produtos oncológicos. É muito difícil você conseguir uma redução expressiva no volume, no valor, só dentro do Brasil. Você fica preso ao mundo globalizado e, naturalmente, as pressões que acontecem de todos os lados. Então, a resolução dessa questão, desse desequilíbrio entre o valor e o custo, ele passa por uma resolução a nível mundial. O Brasil sozinho não consegue. A CEMED faz o que pode, acho que com muito boa vontade, muita competência, mas nós estamos presos a uma realidade mundial onde houve essa dicotomia. E um detalhe, né, que eu gostaria de colocar é que, justamente porque você tem um custo de desenvolvimento, isso tem sido usado como justificativa de preço. Nós sabemos que, historicamente, só 3% das medicações que entram em fase de pesquisa clínica se tornam comercialmente disponíveis. Mas isso era na época da medicação empírica, do desenvolvimento empírico. Eu não tenho o número atual, quando nós fazemos um desenvolvimento mais direcionado. Imagino que isso melhorou. Mesmo que não tenha melhorado, aquele valor citado, que o desenvolvimento de uma droga custa $1 bilhão, isso veio da compra do cetuximab pela Bristol Myers na época, porque ela pagou $1 bilhão pela patente do produto. Não foi uma contabilidade bem feita para saber realmente o custo de desenvolvimento de uma droga, pagando também pelo custo das drogas que não deram certo. Então, eu acho que esse sistema precisa de ser revisitado, mas a nível mundial. Nós, no Brasil, sozinhos, acho muito difícil que a gente consiga influenciar significativamente, apesar dos bravos e eficientes esforços das agências como a CEMED. Obrigado, doutor Paulo. Vamos passar agora a nossa próxima pergunta para o doutor Antônio Brito. Brito, existe algum impacto... Existe algum impacto ou necessidade de revisão ou aprimoramento dos mecanismos de regulação de acesso e organização da rede de serviços de saúde suplementar frente ao avanço biotecnológico e a incorporação das novas terapias? Meu bom dia a todas e a todos. Meu agradecimento à Abrale, parabéns aí pelo evento. Meu abraço aos queridos colegas e companheiros desse painel. Eu acho que a resposta óbvia é sim, meu caríssimo Ivo Bucaresc. E eu gostaria de, um pouco na mesma linha do nosso querido Paulo Hoff,
observar o seguinte: nós estamos vivendo no Brasil o momento maior de contradição entre duas coisas que o Brasil tentou estabelecer e que não estão mais conseguindo dialogar entre si. O primeiro é que, com base na Constituição, com base na decisão de construir um sistema único de saúde, com base na ideia constitucionalizada de que a saúde é um direito de todos, há uma natural expectativa que depois se transforma em milhares ou milhões de decisões judiciais, no sentido de que não há valor maior do que a vida e é dever prover aquilo que seja necessário a juízo dos médicos em favor da luta pela vida. Ponto. É isso que está na alma dos brasileiros, é isso que está na interpretação vigente da Constituição, é isso que está no dia a dia de toda essa disputa que envolve rol, que envolve orçamento e etc, e etc. Só que a instrumentalização existente no Brasil não é exatamente adequada a isso. Temos um orçamento adequado para atender a generosidade constitucionalizada? Não. Definimos mecanismos de suplementar à saúde suplementar quando existe um custo que ultrapassa o contratualizado? Não. São bem definidas e funcionais as relações entre SUS, ressarcimento ao SUS, prestação de serviço? Não. O sistema vive, portanto, da causa em direção à consequência, ele vive um desarranjo estrutural. Ele tem como alma a generosidade de dizer: fizemos uma escolha pela vida, com um orçamento que não prioriza a vida, com uma distribuição de funções e com uma falta de integração entre o público e o privado, que eu não diria que não priorizam a vida, mas não ajudam muito a priorizar a vida. Meu pai, quando eu era bem pequenininho, me deu como primeira tarefa, hoje ele seria preso por trabalho infantil escravo, mas me deu como primeira tarefa molhar um pequeno lugar onde ele plantava morango, lá na extraordinária cidade de Santana do Livramento, que é motivo de tanta inveja do Paulo Hoff, que nasceu no estado certo, mas na cidade errada. E aí, a mangueira era muito velha lá em casa. Então, meu pai se divertia, porque na hora de molhar lá o canteirinho, diante de um furo, eu colocava pequenininho um dedo no furo 1, provocava o furo 2, que eu tentava cobrir com o dedo 2, até o momento em que faltava água e faltava dedo para tanto furo. A nossa mangueira, em homenagem aqui ao morango, a nossa mangueira, ela está absolutamente desatualizada. É desatualizado o sistema de precificação, é desatualizado o sistema de orçamentação, é desatualizada a forma como os planos de saúde buscam o seu financiamento. E eu tenho a esperança que a ciência e a técnica, voltando a administrar a saúde, e espero que isso aconteça logo, eu tenho esperança que se a ciência e a técnica voltarem a administrar a saúde, a gente tenha condições de se perguntar se, diante de tantos furos que estão aparecendo, se nós, em benefício da Constituição, em benefício do SUS, em benefício do sonho brasileiro, não deveríamos parar para pensar um pouco que está na hora de fazer algumas reformas. Vou citar uma só. A saúde suplementar vive de uma coisa que está indo para o museu, que é carteira de trabalho com registro com base na CLT. É daí que nasce todo o financiamento. Eu, empresa, pego os meus colaboradores e sobre eles eu faço a contratação de um plano. A economia informal, o autoemprego, o empreendedorismo, nada disso hoje é possível de cobertura por parte da saúde suplementar. Para citar um único exemplo. Então, concluindo em uma frase, e voltando à pergunta, sim,
nós precisamos rever o sistema. E eu acho que seria interessante que um evento dessa importância não ficasse atuando na consequência. A causa do nosso problema não é o rol. A causa do nosso problema não é preço versus valor. A causa do nosso problema não é privado versus público. A causa do nosso problema é que nós temos um sonho e colocamos esse sonho na Constituição e na legislação subsequente. Falta mexer em orçamento, gestão e operacionalização desse sonho. Obrigado. Obrigado, doutor Brito. Bom, doutor Fernando, nós sabemos da importância da pesquisa clínica para o desenvolvimento dos sistemas de saúde. Nesse sentido, nós gostaríamos que o senhor falasse sobre quais foram as conquistas em terapias inovadoras a partir dos anos 2000. Ou seja, estamos falando dos últimos 20 anos ou 22 anos. E se puder destacar quais são os marcos na oncologia que reforçam a importância de continuarmos a avançar em pesquisas. E qual é a expectativa de marcos para os próximos 10 anos? Pergunta simples. Simples, para a gente falar então em 5 minutos. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, né? Bom dia aos colegas aqui do painel. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Quero também dar os parabéns à Abrale, né, e agradecer pelo convite. Eventos como esse são importantes para a gente sempre avançar, né? Eu acho que sempre avançar. A gente está discutindo aqui um sistema de saúde que tem diversos desafios, uma mangueira com diversos buraquinhos, né? Então eu acho que cada evento desse a gente vem e tampa um pouco mais um buraquinho, mas a ideia é que a gente chegue até uma mangueira nova, né? Bom, os últimos 20 anos, né? A pesquisa clínica, deixa eu voltar um passo nessa pergunta. A pesquisa clínica é uma etapa fundamental para que novas tecnologias cheguem ao mercado. Então, hoje, dentro dos hospitais, das clínicas, naquela conversa entre médico e paciente, o médico só vai ter à disposição dele uma nova tecnologia, um novo medicamento, porque essa tecnologia passou por uma pesquisa clínica. Eu não sei se toda a audiência aqui, todo o auditório tem alguma afinidade com o tema, mas... Está mais perto? Melhorou? Não sei se todo auditório tem afinidade com o tema, mas dentro da cadeia farmacêutica, cadeia de inovação, a pesquisa começa em atividades de bancada, né, busca por moléculas, busca por alvos terapêuticos, né, e nessa evolução chega uma hora da pesquisa em que a gente tem que testar segurança e eficácia em seres humanos. E é essa que é a pesquisa clínica, essa etapa importante. Como o Dr. Paulo falou, estima-se que hoje tem até um estudo desse ano indicando que gasta de 1 a 2 bilhões de dólares para uma nova medicação hoje em dia, né? Isso é interessante para a gente contextualizar o que a gente estava falando aqui sobre custos, né? Quer dizer, o preço vai cobrir esse custo. Mas aí a etapa de pesquisa clínica dentro dessa cadeia que leva de 10 a 15 anos e gasta de 1 a 2 bilhões de dólares é uma etapa importante. Por quê? Consome muito tempo. Cerca de 50% do tempo desse desenvolvimento a gente gasta com pesquisa clínica e gasta também investimentos aí, tá? E nesse sentido, desses últimos 20 anos, tudo que a gente teve de novidade no mercado passou por pesquisa clínica, né? E se a gente olhar para os próximos 10 anos, a gente vai olhar, pelo menos aqui no Brasil, com um pouco de receio do que está por vir. Pelo seguinte, o Brasil hoje participa de cerca de 2% dos estudos mundiais de pesquisa clínica, não só na parte de oncologia, em todas as áreas terapêuticas. Isso significa um pedacinho pequenininho, né? E a gente tem estudos hoje recentes, estudos até foi feito pela IQVIA, com apoio da Interpharm e da Abracro, que mostram o seguinte, que o Brasil pode chegar a 5% desse mercado de estudos clínicos. Isso significa um grande aumento de acesso lá no fim do dia, tá? Não vai dar para explicar tudo para chegar lá nesses 5 minutos, né, para chegar no acesso, mas isso representa, né, o envolvimento de muitos mais pacientes, profissionais de pesquisa, né, dentro dessa cadeia de desenvolvimento. E o que a gente podia discutir aqui é o que o Brasil pode fazer para aumentar esse percentual. E quando a gente pega esses 2% que o Brasil participa, se a gente tirar um recorte aí dos últimos 12 meses, e olhar só para a oncologia, esse percentual fica menorzinho. A gente tem 1% dos estudos globais.
sendo que a oncologia representa 20% dos estudos clínicos do mundo. Ou seja, quando a gente tira um retrato da oncologia, o Brasil ainda está um pouco mais atrás. Tá? Então, eu quero trazer aqui para a reflexão de todos o que nós podemos fazer para aumentar a quantidade de estudos clínicos no Brasil. Tá? A gente pode até, na próxima rodada, eu posso falar um pouquinho mais, mas, em números gerais, se a gente dobra a quantidade de estudos clínicos no Brasil, eu vou aproveitar que a Copa do Mundo está chegando, vou fazer uma analogia aqui com o futebol. A gente estima que por ano, é como se a gente pegasse o estádio do Palmeiras ou do Corinthians e enchesse de pacientes. Ou seja, são mais 50 mil pacientes por ano que vão ter acesso a um tratamento, né? Se a gente aumentar a quantidade de estudos. E eu pego o mesmo estádio, pode ser o do Corinthians ou do Palmeiras, para agradar a maioria aqui, fora os São Paulinos, a gente também pode fazer o seguinte, a gente pode dar 50 mil novos empregos para profissionais da saúde. Tá? Então, é uma área estratégica que carece de, assim como outras áreas dentro da saúde, mas que carece de políticas de Estado permanentes, né, e que podem colocar o Brasil no cenário internacional de pesquisa clínica. Então, a gente tem uma longa jornada pela frente. Tá? Mas a gente pode fazer alguma coisa hoje para que nos nossos próximos 10 anos a gente tenha aí uma quantidade muito maior de tratamentos à disposição, com certeza. Obrigado, doutor Fernando. Antes de passar para o doutor Sandro, eu vou dar a liberdade de fazer um comentário importante sobre a questão de pesquisa clínica. Eu acho que, inclusive, nós temos que aproveitar esse momento aí de debate sobre programa de governo. Quando eu estava na Anvisa, a gente discutiu muito isso. Acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje para o acesso do Brasil na pesquisa clínica tem a ver com uma legislação, uma regulamentação que nós tivemos no final dos anos 80, que reflete a situação do Brasil naquela época, de problemas que nós tínhamos, de como era feita pesquisa, de como era o acesso, de como funcionava a própria indústria farmacêutica, o nosso sistema de pesquisa, que mudou muito nesses últimos 30 anos com a criação da Anvisa, com a maturidade que a indústria farmacêutica brasileira chegou, com a maturidade que nossos institutos de pesquisa chegaram. E hoje nós temos uma regulação que está defasada e que precisa ser melhorada, né, que não reflete mais a realidade do Brasil. Eu acho que esse é um dos grandes debates que nós vamos ter que fazer para que a pesquisa, e é importante aqui para o Movimento Todos Juntos contra o Câncer participar disso, para que a gente consiga trazer, incorporar mais pesquisas clínicas no nosso país, para a gente poder ter esses estádios de pacientes e profissionais médicos participando disso. Doutor Paulo. Eu queria aproveitar essa oportunidade só para pedir a todos que lembrem-se que nós temos um projeto regulamentando a pesquisa clínica no Brasil, projeto da nossa querida talvez futura senadora Ana Amélia, não sabemos agora domingo o que vai acontecer, mas que é um marco. Foi aprovado no Senado, passou em todas as comissões na Câmara, está aguardando ser pautado no Congresso, na Câmara dos Deputados. E esse projeto, embora talvez não perfeito, ele certamente melhora muito isso, Ivo. Então, acho que a gente deve fazer uma certa pressão nos nossos congressistas para que pautem. Todas as etapas já foram cumpridas, está na sua fase final, só precisa ser pautado e votado na Câmara dos Deputados. Obrigado, Paulo. Bom, continuando aqui as nossas questões, doutor Sandro, considerando a sua experiência tanto na assistência quanto na gestão de saúde, em sua visão, quais os principais desafios para o acesso às inovações terapêuticas, em especial no âmbito do sistema público de saúde? Como fazer com que as inovações cheguem a todos que precisam e em tempo oportuno? Bom dia a todos. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui nesse fórum privilegiado de discussões dos nossos problemas que abrange a assistência em oncologia, e dessa vez na modalidade presencial. Agora, o acesso a inovações no sistema público de saúde está condicionado a um sistema de avaliação de tecnologia em saúde que se alia às melhores práticas no setor. Em relação existe um rito onde você faz uma ponderação a respeito de eficácia, eficiência para o sistema de saúde e define pela incorporação ou não de tecnologias. Mas eu acho que o defeito principal desse sistema está naquilo que já foi pontuado nas falas anteriores
muito bem pelo Brito, da ausência de sustentabilidade econômica para o sistema de saúde, de progredir na inovação, na incorporação de inovações no SUS. Digo isso porque cada vez que a Conitec delibera pela incorporação de uma nova tecnologia, um novo produto diagnóstico, uma nova estratégia de tratamento, uma nova vacina, ela gera uma despesa adicional para o Ministério da Saúde, que vai precisar, junto com os outros instâncias gestores, implementar essa política, sem a correspondente garantia de recursos adicionais ao orçamento do Ministério da Saúde. Então, a cada decisão de incorporação de tecnologia, há um exercício posterior desses gestores nas 3 esferas de, com o mesmo recurso que existia anteriormente, fazer frente a essa nova necessidade. E as consequências disso a gente vê na prática. Decisões que não são materializadas na assistência dentro dos prazos previstos em leis e decisões cuja tentativa de materialização ela já vem subfinanciada e, portanto, basicamente inviabilizando os agentes que são os prestadores de serviços dentro do SUS de implementar essas incorporações. Em oncologia, infelizmente, a gente tem uma lista grande dessas incorporações que não se materializaram na atenção oncológica no país até hoje. Então, em 2013, foram incorporados os inibidores de EGFR para tratamento de câncer de pulmão no sistema público de saúde, sem a previsão de algum aporte adicional de recursos, e a consequência é que hoje, eu seguramente, sem fazer uma avaliação muito negativa a respeito, eu acredito que 2/3 dos hospitais que atendem câncer de pulmão não oferecem essa terapia dentro do SUS. Algo que foi incorporado em 2013 no sistema. Mais recentemente, nós temos algumas incorporações também que vêm com um aporte adicional de recursos incompatível com a própria estimativa que foi utilizada nas análises de custo-efetividade dentro da Conitec para deliberar pela implementação da incorporação. Então, eu cito aqui o caso da imunoterapia do melanoma maligno, onde, dentro dos estudos econômicos que foram avaliados pela Conitec e considerados adequados para o sistema de saúde, havia embutido uma expectativa de custo mensal de tratamento quase 2,5 vezes maior do que a que foi efetivamente implementada. Então, isso necessariamente agravando ou refletindo esse subfinanciamento que existe dentro do processo de incorporações do SUS. Então, se fosse resumir, eu diria que se você prever uma incorporação de tecnologia, porque a sociedade entende que é necessária e a comissão de incorporação do SUS entende que é tecnicamente válida, é preciso haver a responsabilidade de suplementar financeiramente o sistema de saúde para materializar essa incorporação. Senão, a gente acaba não modificando esse quadro. Obrigado, doutor Sandro. Bom, com isso nós terminamos a nossa primeira rodada de perguntas com os nossos palestrantes. Eu quero aproveitar agora e fazer uma pergunta geral para todos. Carapinha, não sei se você está nos ouvindo, essa pergunta é para todos, inclusive para você. Bom, nas políticas públicas em oncologia, é preciso incluir as terapias inovadoras. Por onde podemos começar e como garantir a equidade? Não sei se, João, você quer começar a responder? A pergunta é difícil, mas quero primeiro começar em refletir na resposta dada pelos participantes hoje. E foi esta pergunta que eu estou a mostrar agora no meu computador. A resposta, a maioria, isto é, 32%, precisamos começar primeiro a aumentar os orçamentos do setor público, da SUS. E depois, segundo,
ao mesmo tempo, simultaneamente, trabalhar com os fabricantes, os inovadores, para baixar os preços de tratamentos inovadores. Portanto, isso é o primeiro desafio. E são soluções bastante simples, certo? E podem ser bastante técnicas, mas as respostas dos participantes aqui que é mais simples do que isto. Estas soluções aqui, modelos inovadores de reembolso, são soluções técnicas, utilizando vários métodos, como já falei, para aumentar acesso a tratamentos inovadores. Esta opção custo-efetividade definido e transparente também é uma solução bastante técnica. Isto é dentro do âmbito da Conitec. Aqui, o desejo e a motivação dos participantes em soluções muito simples. Há habilidade para aumentar os orçamentos da SUS? E, se sim, como? E depois, o segundo, há opções para abaixar os preços de tratamentos inovadores. Para mim, isto seria os dois primeiros passos, ou o primeiro passo com os dois focos para começar a trabalhar e criar comitês multidisciplinários para dar o foco nestas ideias. A última parte da minha resposta era o seguinte: eu apresentei vários mapas dos Estados europeus, onde há vários utilizam vários elementos de precificação de medicamentos inovadores. Portanto, há oportunidade no futuro para criar ligações entre instituições privadas e depois públicas no Brasil, para intercâmbios de informação, para transferir essas experiências e para experimentar no Brasil. Há oportunidade de fazer isso, mas o foco aqui é aumentar orçamentos e abaixar os preços. E depois a outra resposta, isto seria a última parte, é isto aqui. Os resultados. Os preços de medicamentos, na opinião dos participantes, não deve ser baseado no valor do medicamento. Deve ser baseado no custo da produção. Isto é, o objetivo primeiro é para obter, através dos fabricantes, o custo atual da produção desses medicamentos e depois, a partir daí, iniciar movimento ou legislação para institucionalizar ou implementar este objetivo. E são estas as minhas ideias iniciais. Obrigado, João. Bom, quem gostaria de ser o próximo aí a responder a pergunta? Paulo. Já que eu estou na ponta, né? Eu queria colocar só um assunto para reflexão. E eu sei que nós estamos numa mesa para discutir acesso a novas tecnologias, mas vamos dar um passo atrás. Imaginemos que seja possível aumentar o valor destinado ao SUS. Espero que isso seja possível. Mesmo assim, nós temos que olhar o todo. E hoje, embora o acesso a novas tecnologias seja extremamente relevante e é um problema, vamos lembrar que o problema do acesso ao tratamento inicial continua sendo problemático, talvez até mais, porque existe um número grande de pacientes que não conseguem hoje fazer o diagnóstico de câncer, ou ter o seu primeiro tratamento cirúrgico. Certamente temos aqui, como eu, pessoas que trabalham em hospitais públicos, quem não, de vez em quando, recebe um pedido desesperado de alguém que está na fila e não consegue uma consulta em algum local do Brasil. Então, nós temos que olhar o todo, nós não podemos concentrar só no acesso a novas tecnologias. Eu acho que, voltando ao que o Brito colocou, vamos olhar o todo. Certamente, a adição de recursos será importante, mas também nós temos que gerenciar esses novos recursos para que eles não atendam só uma parcela da população que depende desses novos medicamentos. Um pouco disso tem que ser destinado a resolver um problema mais grave, que é o problema do acesso em tempo aos tratamentos e à saúde pública. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso com bastante cuidado. Quanto ao que foi colocado pelo João Carapim em relação ao que foi respondido, eu sou um defensor da redução do preço dos medicamentos, mas há que se tomar cuidado que essa redução não pode ser tal que leve a um desinteresse da indústria de gerar novos medicamentos. Vamos lembrar que hoje o desenvolvimento de novas terapias depende basicamente de recursos privados que são alocados para pesquisa, mas com uma expectativa de retorno financeiro em cima disso.
Se nós, de repente, fecharmos totalmente essa torneira, esse recurso vai para outra área, e hoje não existe nenhuma expectativa que nenhum governo, nem mesmo os Estados Unidos, consigam suprir uma eventual ausência de recursos financeiros no desenvolvimento. Então, é uma equação complexa da qual a indústria tem que fazer parte. Ela não pode ser forçada numa situação em que deixe de ser algo interessante, e aí nós vamos ficar sem recursos para fazer o desenvolvimento científico. Obrigado, Paulo. Quem se habilita a ser o próximo a responder a pergunta? Doutor Fernando. Eu vou responder e vou colocar um pouco mais de luz aqui na pesquisa clínica, né? A pesquisa clínica, ela tem um papel estratégico, tá? Ela pode ocupar esse papel. Hoje ela não ocupa. Em que sentido? Eu não vejo como uma das políticas do que a gente está discutindo aqui, de um amplo acesso, mas como eu comentei, a gente consegue encher por ano um estádio de futebol com pessoas doentes que podem ser tratadas com o dinheiro público, como o Dr. Paulo comentou, com investimento, com dinheiro privado, tá? E nesse sentido, você já está automaticamente desonerando o SUS, né? E eu vou até mais longe, né? Com o aumento de investimento em pesquisa clínica, a gente consegue diminuir um pouco o grande déficit que nós temos hoje na balança comercial no setor de saúde, né? Que hoje ele é muito grande. Então, você ampliando esse investimento no país, né, você já começa a equilibrar um pouco mais essa balança. Ou seja, mais um ganho para o país como um todo, né? E aí eu volto de novo no estádio de futebol. A partir do momento que você amplia empregos para os profissionais de saúde, você também está mantendo essa renda aqui, certo? E você está fazendo o giro na economia. E a gente discutiu agora recentemente, todos devem ter acompanhado, o piso, né, da enfermagem. A pesquisa clínica é uma área que tem bons salários. Então não é só aumento de empregabilidade para os profissionais da saúde, mas é um bom emprego, né? Então, quando a gente olha para a pesquisa clínica, e eu gosto muito de falar de pesquisa clínica, é uma situação de ganha-ganha. Você aumentar o número de estudos clínicos no país, todos ganham. Todos ganham, né? O que falta é a gente discutir por que não aumentamos, né? Tem vários entraves, sem dúvida, mas é uma situação em que todos ganham e que a gente deveria estimular e trabalhar mais por isso, com certeza. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Brito. Por favor, não briguem comigo. Mas se nós não estivéssemos aqui, se nós estivéssemos num evento não relacionado a câncer, seguramente, digo isso por experiência própria, as pessoas estariam dizendo que na área oncológica tem havido grandes conquistas e que a área oncológica é um exemplo porque conquistou isso e conquistou aquilo. Volto para cá. Nós não podemos, no meu juízo, perder de vista a questão do conjunto. Vocês conquistaram o que conquistaram porque lutaram para conquistar e devem continuar lutando para conquistar mais e mais. O meu ponto é que a chance de conquistar mais e mais na área oncológica começa a ficar cada vez menor por conta dos limites, não daquilo que pode ser oferecido à área oncológica, mas daquilo que pode ser oferecido em acesso em qualquer área. Há uma crise, e a expressão é horrorosa, mas tem que ser usada, a crise é sistêmica. Há uma dificuldade hoje para ampliar o número de profissionais em saúde da família, para ampliar a atenção primária, para hierarquizar e organizar a rede, para dentro da oncologia, como lembrou muito bem o nosso Paulo, ampliar a questão do acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Então, é curioso isso, não cabe aqui, obviamente, seria a pior coisa a fazer, dizer, olha, vocês agora segurem aí um pouco, porque quem trabalha para obter conquistas em oncologia obteve bastante. Mas a juízo dos demais segmentos, a situação é tão complicada que isso é dito. Então, há um limite nesse momento, que é um limite geral, que é um limite que começa
a cada vez mais fortalecer a judicialização. Os últimos anos no Brasil foi a luta contra a judicialização. A judicialização é um mal, vamos tentar eliminar ou reduzir a judicialização. E se a gente colocar mais rol, menos rol, mais taxativo, menos exemplificativo, ou mais exemplificativo e menos taxativo, o resultado neste momento é que vai aumentar a judicialização, porque aumentou o conjunto de incertezas e de demandas. Então, eu queria concluir com duas observações. A primeira observação: o tamanho que a questão da oncologia ganhou no Brasil é suficientemente grande para que a gente entenda a importância do movimento que vocês representam e da luta desse movimento, que não só não deve parar, como tem que ser cada vez ampliada. Ponto. Mas prestem atenção que provavelmente o eixo dessa luta não possa continuar sendo apenas o de conquistas específicas para a oncologia, e que será muito importante que o Todos Juntos se some a todos que queiram ficar juntos para mexer no sistema como um todo, na busca por novos recursos, na busca por novas formas de gestão, na busca por novas formas de precificação, na busca por novas formas de inovação e pesquisa. Porque dentro do sistema como ele é hoje, vocês estarão, não é popular o que eu vou dizer, mas vou dizer, estão no limite ou até passaram um pouco do limite, no sentido de que o sistema não tem hoje folga, não tem hoje recursos adicionais que possam ser conquistados. O que vai acontecer cada vez mais, especialmente no ano que vem, o que vai acontecer cada vez mais é que novas incorporações ou novas conquistas significarão menos incorporações e menos conquistas, talvez não para nós que obtivemos a conquista, mas para alguém que, em função da nossa conquista, vai perder alguma coisa que tenha conquistado ou pensado em conquistar. Isso está ficando cada vez mais claro quando a gente vê que o Ministério da Saúde e o Orçamento da Saúde estão, dentro de 3 meses, se despedindo dos recursos adicionais de pandemia. E que temos agora um sócio oculto em saúde, que é o chamado orçamento secreto, que é uma excrescência contra a qual qualquer pessoa que tenha um mínimo de compromisso com transparência, com planejamento e com boa gestão de recurso público tem que estar incluído na pauta. Eu deixo aqui esse apelo, que vocês incluam na pauta do Todos Juntos o fim dessa situação que o nosso amigo João, lá em Portugal ou em Andorra, não vai conseguir entender. Um dinheiro que não pode se saber quem deu para quem nem para quê. Que é realmente o pior momento desses momentos tristes que a gente tem vivido. Então, meus amigos e amigas, mais amigas do que amigos, parabéns pelo que conquistaram, mas a luta vai ficar muito mais difícil a partir de agora, porque o sistema como um todo está impondo limites. Obrigado, doutor Brito. Sandro. Bom, eu acredito que nas falas do Dr. Paulo, do Brito, a gente tem a mensagem principal dessa mesa, que é a necessidade de todos juntos pelo SUS, no sentido de fazer com que essa promessa constitucional acabe se materializando cada vez mais. Mas eu gostaria de, retomando a ideia de que é preciso também a gente encontrar o equilíbrio da sustentabilidade, lembrar que além dos recursos adicionais tem a questão do uso adequado do recurso existente. E se a gente olhar dentro da questão de acesso a medicamentos, vendo a questão de como nós temos a política de preços, de fixação de preços máximos, e nós observamos que os ganhos de eficiência que deveriam acontecer, ganho de eficiência, redução de preço,
pela entrada de similares genéricos dentro do sistema de saúde, acaba não sendo apropriado pelos pagadores. E, portanto, essa fatia de economia sistêmica que poderia haver com a redução de custo de medicamentos que já tem similares genéricos no mercado, acaba fazendo, a ausência dessa economia acaba fazendo com que a discussão sobre custear novos medicamentos e inovações seja cada vez mais um fator de atrito. Vejo isso principalmente na questão da saúde suplementar, onde nós temos uma grande discussão sobre rol e incorporação de tecnologias, mas talvez não tão profunda sobre o quanto a gente está ressarcindo por tecnologias antigas e que são precificadas de maneira que não corresponde à realidade de mercado. Então, essa diferença gera uma diminuição da eficiência para a operadora de saúde e provavelmente também é um assunto que poderia ser debatido. Por isso... Obrigado. Robilson. Bem, eu não me acostumei ainda, né? Estão todos ouvindo? Essa é a nossa palestra silenciosa, hein? Muito interessante, nunca tinha passado por isso. Inicialmente, eu gostaria de mencionar aqui uma colocação que o Dr. Antônio Brito fez em relação ao nosso auditório. Normalmente, eu costumo dar o bom dia, fazer a saudação para todos, porque, afinal de contas, pela gramática, todos abrangem todos. Entretanto, esse é um auditório majoritariamente feminino. Sem demérito aos homens aqui, queria dar os parabéns às mulheres que estão engajadas nesse movimento tão importante que é o TJCC. Precisava fazer esse reconhecimento. Bateram palma do lado de lá. Mas as palmas são para vocês, viu? O engajamento de vocês em toda essa plateia é muito claro, viu? Parabéns. No mais, sobre tudo que foi dito aqui, a nossa preocupação com o preço dos medicamentos, então, retornando aquela cadeia, né, entre o investimento de P&D da empresa e o paciente que vai receber um medicamento oncológico inovador, então eu vou me fixar, até pelo tempo curto, né, vou ter que me fixar na precificação. Então, como representante aqui da autoridade de preço, do órgão regulador que é a CEMED, do órgão colegiado, eu queria dizer que de 2 anos para cá, desde a época da pandemia para cá, a CEMED precificou 17 medicamentos oncológicos. 10 foram biológicos, 6 eram medicamentos inovadores, moléculas novas, que foram enquadrados na categoria 1, que recebe uma avaliação de preço que leva em conta uma cesta de países, o preço que é praticado numa cesta de 9 países que estão previstos lá na resolução número 2 da CEMED de 2004. E a gente escolhe de acordo com a resolução, que, como eu disse, no Brasil a gente tem que obedecer o princípio da legalidade, então o órgão regulador também. Então, o que vem primeiro é o aspecto jurídico. Então, o que a norma diz? A gente cumpre a norma. Então, nessa cesta de 9 países é escolhido o menor preço dessa cesta. Então, a gente busca, dentro daquela problemática que o Dr. Paulo falou, que é um problema mundial, em relação a como precificar e como custear, melhor dizendo, como financiar os medicamentos de alto custo no mundo, a gente busca o menor preço. Então, a gente não faz a média e jamais pega o maior, pega o menor preço entre aquela cesta de países que tem regulação de price cap, de teto de preço. E os Estados Unidos, que apesar de não ter regulação, mas é o maior mercado e a gente precisa levar em conta o que acontece lá. Bem, em relação às terapias, então aqui foram 10 biológicos, 6 terapias inovadoras e uma terapia avançada. Uma terapia avançada que é um ponto fora da curva, né? Que é uma terapia celular que leva em conta
as células CAR-T. Foi recentemente precificado. Essa terapia avançada foi precificada como caso omisso. Por quê? Como eu disse, a gente tem um marco regulatório de 2004. Então, novamente parafraseando o Dr. Antônio Brito, digamos que a gente tenha realmente uma mangueira que não está muito boa. Na parte de precificação, a gente tem uma mangueira antiga, né? No pedacinho que cabe a precificação, em toda essa cadeia, é uma mangueira antiga, ela está ressecada realmente. Então a gente precisa renovar. Marcos regulatórios não são eternos, eles precisam ser renovados de tempos em tempos. Marcos regulatórios de tecnologia, por exemplo, são renovados a cada 5 anos. Então a gente precisa de uma renovação. Então é a primeira vez em 20 anos que a gente está procurando renovar a resolução número 2. A gente tem uma consulta pública em que a gente encaminhou alguns temas que estão sendo discutidos para aperfeiçoamento da resolução 2. Em relação às terapias avançadas, a esses medicamentos que são terapias celulares, de tecidos, terapias gênicas, a gente está numa curva de aprendizado. O Brasil e o mundo. Há uma dificuldade em precificar por conta dos altos custos e por conta de uma inovação disruptiva. Então a gente não fala mais em Schumpeter, não é mais uma inovação radical em contrapartida a uma inovação incremental. Então a gente tem um produto novo que inova no mercado, só que ele cria um novo paradigma, que são as terapias avançadas. Então a resolução número 2 estava preparada para o que o Schumpeter falou em relação à inovação radical, que é a categoria 1, principalmente, em que a gente busca o menor preço internacional. Mas em relação às terapias avançadas, terapias gênicas, celulares, de tecidos, há 20 anos atrás, ninguém previa que a gente tivesse essa oportunidade. Já existiam pesquisas, já existia um sonho de se ter, mas ninguém imaginava. Então, o marco regulatório de precificação no Brasil está passando por um aperfeiçoamento, por uma atualização. E a minuta, que inclusive foi apresentada em consulta pública, não é a única. Ela não se esgota ali. É o primeiro degrau dessa atualização, desse aperfeiçoamento. Então, após aquele primeiro degrau, as discussões continuam. Porque eu espero que ninguém acredite que a gente vai esperar mais 20 anos para mexer no marco regulatório de precificação. Isso não vai acontecer nunca mais. A gente tem que se preocupar pelo menos a cada 5 anos. Por quê? Porque a tecnologia, as inovações em terapias de saúde, terapias avançadas de saúde, principalmente as oncológicas, estão avançando muito rápido, o que não acontecia 20 anos atrás. Então, a gente tem que encarar o marco regulatório de precificação como um marco regulatório tecnológico de telecomunicações, o marco regulatório da Anatel, que a cada 5 anos tem que ser aperfeiçoado. O marco regulatório do Banco Central, que também levava 20 anos para ser o sistema financeiro, levava 20 anos para ser mexido. Agora não, agora a gente tem as fintechs, a gente tem que mexer a cada 5 anos, será? Ou 3? Então essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente. De todo modo, a gente precisa se preocupar muito com o aspecto econômico. Toda norma regulatória não pode só levar em conta o aspecto jurídico ou o aspecto técnico. No caso aqui do marco regulatório de precificação, o aspecto técnico está na ciência farmacêutica, principalmente, primordialmente, além de ciência médica, biomédica. Entretanto, a gente precisa ter em mente o tempo todo o aspecto econômico. A gente precisa aprender no Brasil a regular, alocando recursos escassos, com eficiência. Então, a gente precisa, no momento da precificação, ter isso em mente. Por quê? O medicamento, ele precisa entrar no mercado. O acesso ao medicamento, a assistência farmacêutica à população, é um dos objetivos do marco regulatório de precificação. Então, a análise econômica é fundamental. Então, a gente precisa trabalhar naquela equação que o Dr. Paulo falou. A gente precisa buscar o equilíbrio entre o preço que é estabelecido de modo a incentivar a inovação, o crescimento econômico e a busca de novos medicamentos o tempo inteiro, criar um motor para esse sistema e o valor que vai ser pago pelos pagadores que precisam se preocupar com isso, tanto o governo quanto a iniciativa privada. Essa é a pedra de toque.
É aí que a gente tem que caminhar. E é um problema mundial. A gente precisa discutir isso mundialmente com as agências de preço no mundo todo. Acabou meu tempo, né? Bem, gostaria de agradecer mais uma vez. Não sei, é o encerramento agora? Eu vou abrir para... Ah, sim, tem encerramento depois. Tem. Então tá, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, Romisson. Nós vamos entrar agora na nossa rodada de considerações finais. Eu quero só fazer um rápido resumo do que a gente viu aqui. Quer dizer, claramente o desafio de políticas públicas na área inovadora envolve vários aspectos. Nós falamos da questão orçamentária, que é um deles, mas não basta ser só ter mais dinheiro, tem que melhorar a gestão desse processo, né? Tanto no processo de acesso, como principalmente políticas públicas que envolvam questões como diagnóstico precoce, para que a gente até diminua o custo do processo de tratamento e torne mais efetivo o tratamento dos pacientes, que a gente consiga ter mais cura ou aumento de sobrevida dos pacientes oncológicos. Envolve, como falou muito bem o Dr. Brito, não só o aspecto de oncologia, mas todo o sistema, porque existem outras doenças, outras patologias que também estão disputando fatias do orçamento. Envolve o setor suplementar, que também precisa aperfeiçoar os seus processos de remuneração e de escolha de política de tratamento. Envolve a gente melhorar a precificação de preços, que não é só uma questão nacional, mas envolve todo um debate internacional que o governo precisa fazer e discutir com outros governos do mundo nesse processo. Envolve a gente ter mais pesquisa, né? Não só melhorar o acesso na pesquisa clínica no Brasil, mas também investimento em ciência e tecnologia no país. Lembremos hoje que um dos grandes desafios que a Covid nos mostrou foi que nós dependemos demais de importação de produtos internacionais, né? Que a gente precisa melhorar a cadeia de produção no Brasil, a cadeia industrial da saúde precisa ser verticalizada no país, né? Então esse é um desafio bastante grande que nós vamos ter no próximo período, né? E vamos agora, já estão me pedindo para começar o encerramento, eu vou abrir aqui para 2 minutos para cada um aí fazerem suas considerações finais e a gente poder encerrar aqui o nosso debate, né? Acho que a gente pode agora, invertendo aqui, Brito, deixar você começar as considerações finais. Eu quero apenas agradecer muito o convite, parabenizar mais uma vez a força que o movimento tem tido ao lado de outros segmentos em conquistas importantes, mas insuficientes na área de oncologia, e esperar que todos que aqui estão e todos que daqui participam sejam também extremamente atuantes, porque o momento vai permitir boas discussões. Há uma renovação do Congresso, há uma eleição para novos governantes, e essa é sempre uma ocasião que não deve ser desperdiçada. Então, da nossa parte, o meu agradecimento e a esperança, apesar de tudo, de que a gente consiga aproveitar esse momento novo e conseguir repensar coisas que, como disse aqui o nosso Dr. Romilson, algumas há mais de 20 anos esperam por transformações e por mudanças. Muito obrigado. Obrigado, Milton. Romilson. Para encerrar, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui hoje. Eu acho que esse movimento, Todos Juntos contra o Câncer, é um movimento assim, de uma importância ímpar e certamente está salvando muitas vidas. Esse movimento que é da sociedade civil tem impulsionado muitas mudanças, inclusive de políticas públicas, inclusive da própria legislação. Foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Câncer, a lei dos 30 e 60 dias do diagnóstico, do início do tratamento. Então esse movimento ele tem ajudado nesse avanço. Então a gente está vencendo sim a luta contra o câncer. E isso se deve muito ao TJCC e à participação de vocês todos aqui. Alguns são voluntários, outros fazem parte, são stakeholders do setor. E estão aqui discutindo, aprendendo, ensinando, trocando informações, fazendo o network. Então essa união é fundamental para que a gente consiga avançar. E mais uma vez, a gente tem que avançar e levar em conta que marcos regulatórios precisam ser alterados. Então, continuemos brigando por todos os setores. Então, alterar a precificação, alterar o registro, facilitar os ensaios clínicos,
como já tem um PL que o doutor Paulo falou, já tem um PL em tramitação, que já foi aprovado no Senado e está na Câmara. Então a gente tem que caminhar e caminhar para frente, sempre em benefício do paciente e salvando vidas, que é o mais importante. É por isso que a gente está aqui. Dinheiro não é o mais importante, os custos, eles são secundários. Ele só precisa buscar uma forma de equacionar como o medicamento vai chegar aos pacientes de forma universal. Isso é o mais importante. E um abraço a todos. Obrigado, Robson. Doutor Sandro. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar nesse fórum, dessa vez num painel que discutiu talvez os aspectos mais cruéis do avanço do conhecimento em oncologia, que todos estamos cientes, que é essa disparidade entre a possibilidade de dar acesso à população àquilo que o ambiente normativo e legal do país implica que seria mandatório. Nós temos ainda o desafio de levar daqui, nos nossos espaços de comunicação, a reflexão de que temos que trabalhar juntos para encontrar caminhos para reduzir os preços dos medicamentos e para aumentar os recursos disponíveis para a saúde, que são talvez a síntese das nossas dificuldades atuais quanto à incorporação de tecnologias no SUS. Obrigado, Sandro. Doutor Fernando. Bom, eu também quero agradecer pelo convite de ter participado aqui, né? Agradecer pela atenção de todos e deixar como mensagem que a mudança, né, precisa acontecer, mudanças precisam acontecer e elas vão depender de quem está aqui. Né? Eu acho que a gente não pode ficar esperando ou depositando na urna aquilo que a gente quer que mude, mas depende da atuação de todos que estão aqui e que militam na área da saúde. Tá? O TJCC faz um papel brilhante. Nós temos um grupo específico de pesquisa clínica, eu tenho orgulho de fazer parte dele, que conseguimos avançar nas discussões, né? E é um trabalho de muita resiliência. Precisamos, eu brinco que a gente vai dormir perdendo o jogo de 5-0, mais uma analogia de futebol. Perdendo o jogo de 5-0, mas a gente acorda e fala, vamos começar um novo jogo, né? E vamos para o campo, né? Na esperança, na expectativa de que a gente consiga mudar o sistema. Tem o PL para pesquisa clínica, tem o PL em tramitação. Nós podemos fazer as mudanças ao lado, em paralelo ao PL, podemos fortalecer a Anvisa, dar mais protagonismo ao Ministério da Saúde, levando a instância ética de análise de projetos para dentro do Ministério da Saúde. Enfim, tem muitas ações que a gente pode fazer e pode fazer desde já, tá? E que depende de quem está aqui. Assim, a gente daqui a 10 anos, quando estiver discutindo os últimos 10 anos, a gente vai poder olhar e falar, puxa, conseguimos melhorar bastante, né? E a Bracro está aí para isso e eu, enfim, agradeço a todos de novo pela atenção. Obrigado, Fernando. Paulo. Rapidamente, porque nosso tempo já se esgotou, mas eu queria agradecer, como todos, o convite de ter participado nesse painel aqui, parabenizar a TJCC. E eu queria lembrar duas coisas. Primeiro, os governos representam o desejo, ou deveriam representar o desejo da sociedade, e movimentos como esse representam a sociedade, essa é a importância do movimento, de fazer pressão para que o governo responda e faça o desenvolvimento do país da maneira que nós queremos. Segundo ponto, a Covid mostrou a importância do SUS, mas também como o SUS pode melhorar quando lhe é dado o apoio e o apoio financeiro, inclusive, necessário. Então, eu acho que nós temos caminhos a seguir. É difícil, mas eu parabenizo a todos vocês que estão nos ajudando a trilhar esse caminho e certamente esperamos que continuemos caminhando na direção correta. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Muito bem, obrigado a todos pela participação de todas e todos. O Congresso TJCC continua e as próximas palestras terão início agora às 12h50. Aproveitem para visitar as áreas dos estandes, as ações interativas e também a carreata para a detecção de câncer de mama, organizada pela Américas Amigas e que está aqui no Shopping D&D, no térreo. Uma boa tarde a todos e todas. Até a próxima.